Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal Espiritismo Raiz do nosso irmão Eduardo Sabag. Meu nome é Jack Darsa e o Edu já há algum tempo ele me permitiu que eu postasse aqui alguns vídeos sobre teologia, cristianismo primitivo, doutrina espírita. Então, vez ou outra nós estamos aqui, não é? Então já estivemos em duas lives com o Eduardo, já já temos aqui no canal do Eduardo palestras sobre o Sermão do Monte, sobre Pedro, Paulo, Maria de Magdala, Judas, já falamos sobre o corpo de Jesus, já falamos sobre os irmãos de Jesus, e hoje vamos ver trazer então um outro tema sobre o Espírito Verdade. Então, antes mesmo que a gente comece, nosso pedido, inscreva-se no canal do Eduardo, no canal do YouTube do Eduardo Sabag, Espiritismo Raiz, entendendo que quanto mais pessoas se inscreverem, mais o Espiritismo nós conseguimos levar para o mundo. Quem quiser também se inscreva no meu canal do YouTube, Jack Darsa, se inscreva também no canal do Instagram do Eduardo Sabag, e se quiser também se inscreva no meu canal do Instagram, Jack Darsa. No meu canal do Instagram, diariamente pela manhã, eu posto vídeos de 1 minuto sobre doutrina espírita, espiritismo. Toda terça, quinta e sexta nós temos estudos, temos lives ao vivo. Terça é o culto do Evangelho no Lar. Quinta é o estudo do livro Renovando Atitudes de Hamed. Sexta é o estudo do livro Amor e Sexualidade, que é uma compilação de artigos de Joana de Ângeles. Dito isto, então, vamos à nossa fala de hoje sobre o Espírito Verdade. Antes de mais nada, queridos, lembrando que eu não consigo responder a ninguém, eu não acompanho os vídeos, eu simplesmente entrego para o Edu, ele posta, eu não consigo responder as perguntas que alguém queira me fazer pelo YouTube. Mas caso você esteja lá no direct, graças a Deus eu tenho conseguido responder a todas as pessoas que através do direct do Instagram têm me lançado dúvidas. Todas, graças a Deus, nós temos conseguido responder. E lembrando também, como eu digo em todas as minhas lives, eu não sou o dono da verdade, definitivamente não. Eu só venho aqui trazer estudos sobre teologia, cristianismo primitivo e doutrina espírita. Então vejam que nós falamos sobre questões normais, sobre o Sermão do Monte, Pedro, Paulo, Maria de Magdala, Judas, e aí depois trouxemos outros dois temas já mais complexos, que viemos falar sobre o corpo de Jesus e os irmãos de Jesus. Lembrando sempre que a gente traz aqui informações, cabendo a cada um de nós passar pelo crivo da razão, como está muito bem colocado lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 10, mensagem de Erasto. Passe tudo pelo crivo da razão. E hoje, novamente, vamos trazer um tema complexo, que, na verdade, é um estudo sobre o Espírito Verdade. Afinal de contas, quem é o Espírito Verdade? Tem como a gente afirmar quem é? Tem como a gente traçar um panorama de tudo que nós temos sobre o Espírito Verdade dentro do Espiritismo, para poder dizer, é um espírito, são vários espíritos? Tem como a gente verificar e formar uma base mais sólida de conhecimento? Hein? Essa é a minha proposta aqui. Então vamos lá. A primeira vez que nós vamos ouvir falar sobre... Primeira vez não, mas... quando Kardec vai nos dizer quando o Espírito Verdade surge, vai ser exatamente neste livro Obras Póstumas, que é um livro publicado após o desencarne de Allan Kardec, em que temos aqui anotações de Allan Kardec ao longo de todos os seus dias dentro da codificação do Pentateuco Kardeciano e dentro do movimento espírita. Então vamos ver que na segunda parte do livro Obras Póstumas, mensagem de 25 de março de 1856, o título da mensagem é Meu Guia Espiritual. Lembrando, obviamente, eu não vou fazer todas as leituras, mas eu só vou tirar algumas passagens. E aqui ele vai ver que ele ouve um barulho na casa dele e mais tarde, então, em uma reunião mediúnica, vai ser informado que foi o espírito familiar de Allan Kardec. E ele vai conversar com esse espírito. Então ele vai dizer... O espírito falando para Allan Kardec: para ti chamar-me-ei a verdade, e todos os meses, por 1/4 de hora, estarei aqui à tua disposição.
Então vejam, ele não fala que eu sou espírito de verdade ou da verdade. Para ti chamar-me a verdade. E ele concede a Kardec 15 minutos por mês para retirar as dúvidas que acaso ele tenha. E aí Kardec vai dizer, mais abaixo, o nome de verdade que tomaste é alusivo à verdade que procuro? Ele diz, talvez. Pelo menos é um guia que te protegerá e te ajudará. Mais abaixo, Kardec pergunta. A última pergunta que Kardec faz. Animaste alguma pessoa conhecida na Terra? E ele diz, disse-te que para ti eu sou a verdade. Este para ti quer dizer discrição. Não deves querer saber mais. Então ele se intitula a verdade. Vejam bem, é um espírito que está se intitulando a verdade. Lembrando que é o espírito familiar de Allan Kardec. Então por aqui a gente já vê que ele está se colocando como um espírito, não muitos espíritos. E lembrando que quando ele fala a verdade, nós vamos fazer, não tem como a gente não fazer alusão e nos recordarmos de o Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6, em que Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e igualmente em João, capítulo 18, versículo 37, que ele vai dizer que todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, quando ele está sendo interrogado por Pilatos. Daqui então nós vamos lá para o Livro dos Médiuns. Então saímos do livro Obras Póstumas e vamos para o Livro dos Médiuns, capítulo 31, item 9. É uma passagem muito interessante. A segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 31, item 9, o título é Dissertações Espíritas. E existe aqui uma dissertação espírita que nós vamos conversar sobre ela mais tarde. Mas, a princípio, essa comunicação, Kardec diz o seguinte. Basicamente, essa comunicação, ele vai postar ela mais tarde, igualmente no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. E é por isso que nós vamos falar sobre ela mais tarde. Mas ele vai falar uma coisa sobre a assinatura desta mensagem. Ele vai dizer, esta comunicação, obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris, foi assinada por um nome que o respeito só nos permitirá reproduzir com absoluta reserva. Tão grande seria a insigne graça de sua autenticidade, e porque já muito se abusou deste nome em comunicações evidentemente apócrifas. Este nome é o de Jesus de Nazaré. Então ele vai dizer que uma mensagem veio assinada por Jesus de Nazaré, que é exatamente a mensagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Por isso que eu falo alguns estudos nossos são efetivamente estudo, não é somente uma palestra. Precisa estar com caneta e papel ao lado para ir anotando. E ele vai falar uma última coisa. Na comunicação acima, constatamos apenas a incontestável superioridade da linguagem e dos pensamentos, deixando a cada um o cuidado de apreciar se aquele de quem ela traz o nome a rejeitaria ou não. Então, ele vai fazer essa colocação a respeito desta mensagem. A partir de agora, então, nós vamos ver que a primeira vez que ele aparece, então, é lá antes dele se tornar espírita, em março de 1856, visto que a codificação vai ser lançada em abril de 1857, 18 de abril de 1857, mas em 1856 é a primeira vez que ele tem contato com o mentor, com o Espírito Verdade. A partir de agora, então, vamos lá para a Revista Espírita de 1862. Vamos ver o que há na Revista Espírita de 1862. Vamos ver que 2 membros da Sociedade Espírita Parisiense, eles desencarnam. E Kardec, então, os evoca. Ele os chama eles para conversar com eles em uma reunião mediúnica. Então vamos ver que na revista de 1862, vamos ver aqui onde está, nas edições de março e junho de 1862, vamos ver o que nós temos. O Sr. Jobard e o Sr. Sanson haviam desencarnado, eram da Sociedade Espírita Parisiense. O Sr. Jobard, ao ser questionado por Allan Kardec sobre os espíritos que estava vendo, diz: vejo principalmente Lázaro e Erasto. Depois, mais afastado, o espírito de verdade. Então, o Sr. Jobard, ele vai dizer que ele está vendo atrás. Então, não é uma pleiade de espíritos. É um espírito.
Mais à frente, então, isso foi em março de 1862. Em junho de 1862, Sanson, um outro membro que havia desencarnado, ele diz: o senhor Sanson, por sua vez, diz que estava vendo o Espírito de Verdade, Santo Agostinho, Lamennais, Chanés, São Paulo, Luís e outros amigos. Então vemos que aqui temos duas pessoas falando, dois membros da Sociedade Espírita Parisiense, dizendo que eles estavam vendo o Espírito da Verdade, ou Espírito de Verdade, ou simplesmente como ele mesmo se apresenta a Kardec, a verdade. A partir de agora, então, nós vamos lá para o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui está, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, prefácio. O Evangelho segundo o Espiritismo ele possui 28 capítulos e muitas pessoas passam despercebido o prefácio. Vamos começar agora a estudar um pouco. Vimos então a primeira vez que ele surge para Kardec. Vamos ver então que ele está se apresentando como uma pessoa tanto para Kardec e os membros desencarnados estão vendo que é uma pessoa somente. Vamos ver agora algumas mensagens deste espírito que nós podemos deduzir e conhecer melhor a respeito dele. Prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Existe uma nota de rodapé de Kardec em que diz: a instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume ao mesmo tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo desta obra. Por isto foi colocada aqui como prefácio, e é uma mensagem de O Espírito da Verdade. E então vai chegar aqui que eu não vou ler todo, vou ler somente duas passagens. Primeiramente ele diz o seguinte: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devam ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. E mais embaixo, ele vai dizer: amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Vejam, eu não sei se eu aqui em alguma das minhas falas aqui no canal do Eduardo, eu já falei sobre isso, mas com certeza já falei em muitas das minhas palestras. Lá no meu canal do YouTube tem mais de 250 vídeos de minhas palestras, estudos e tudo mais. E vamos ver que aqui ele faz uma colocação bem interessante. Fazendo a vontade do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Vamos ver que aqui ele fala sobre o reino dos céus. O reino dos céus, que Jesus tanto falava em seu tempo, reino de Deus ou reino dos céus em Mateus, reino de Deus em Marcos e em Lucas, nós vamos ver que é algo que o foco da pregação de Jesus é sobre o reino de Deus ou reino dos céus. Transformem-se ou arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado. Eu não vou adentrar esse campo aqui, talvez até faça uma palestra sobre isso. Está aí um estudo nosso aqui sobre isso. Mas vai ver que ele está falando algo que nós espíritas falamos pouco. Exatamente sobre o reino de Deus ou o reino dos céus. Mas ele vai falar assim: fazendo a vontade do Pai que está nos céus, dizeis do fundo do vosso coração, Senhor, Senhor. E ele assina então o Espírito da Verdade. Essa fala, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, é uma fala de Jesus, bem no final do Sermão do Monte. Então o Sermão do Monte está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, 6 e 7, são 111 versículos, e no capítulo 7, versículo 21, ele vai terminar no versículo 29, no versículo 21 ele tem essa fala, porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E vejam que aqui, como prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade repete esta fala de Jesus, lá no seu Sermão do Monte. E agora, finalmente, vamos para o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando as pessoas me perguntam, a minha opinião, minha muito ignorante opinião, dos 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, para mim, o capítulo 6 e o prefácio são as partes mais importantes. Se alguém me perguntasse, se você tiver que elencar um capítulo de todo o Evangelho segundo o Espiritismo, dos 28, capítulo 6, sem dúvida alguma, é o Cristo Consolador, e as 4 instruções dos Espíritos que vêm neste capítulo, todas elas são do Espírito Verdade. Então eu vou chamar como está lá, como ele se apresenta a Kardec, para ti chamar-me a verdade. Então o Espírito, a verdade. Então vamos ver então no capítulo 6, e tem 5
Advento do Espírito Verdade. Lembram-se que eu há pouco falei do Livro dos Médios? Lembrando que o Livro dos Médios foi publicado em 1861 e o Evangelho segundo o Espiritismo 1863, como está aqui, exatamente. Então o Livro dos Médios 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo 1863 foi o terceiro livro da codificação kardeciana, o primeiro foi o Livro dos Espíritos, e lá no Livro dos Médios, ou seja, 2 anos antes, Kardec havia publicado uma mensagem no capítulo 31, item 9. E ele vai repetir esta mensagem aqui no capítulo 6, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. A mensagem ela é basicamente a mesma, ela não é exatamente a mesma, mas quando você olha um e outro fala, é a mesma mensagem. Não sabemos, porque eu pelo menos nunca vi, porque existe uma alteração na forma da mensagem, mas a mensagem é a mesma. Então, vamos ver algumas passagens dessas 4 instruções do Espírito Verdade. Primeiro ele diz, no item 5, venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel trazer a verdade e dispar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo como outrora minha palavra. Então ele está dizendo que ele já esteve encarnado no planeta. Venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel. Ele já esteve e ele nos diz 2 coisas. Ele já esteve encarnado no planeta e ele esteve entre o povo judeu. Mais abaixo ele vai dizer, lembrando que eu não vou ler tudo, né? Eu revelei a doutrina espírita, eu revelei a doutrina divina e, como um segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse, vinde a mim, todos vós que sofreis. Então ele está dizendo que ele já esteve encarnado na Terra, que ele viveu entre os judeus e que ele revelou uma doutrina divina e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Queridos, só teve um homem no planeta que disse isso. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. É o que em teologia é conhecido como os 2 convites, as 2 promessas e a explicação de Jesus. Jesus vai dizer, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Convite. E a promessa. E eu vos aliviarei. Segundo convite. Tomai sobre vós o meu jugo, os meus ensinamentos, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E a promessa. E encontrareis descanso para as vossas almas. E a explicação. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o Espírito Verdade, ele está dizendo, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. É ele que está dizendo. Mais à frente ele vai dizer, por 2 vezes ele vai repetir, ao reino de meu Pai. E de novo ele vai falar, meu Pai. Então logo no segundo parágrafo ele diz, se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai. E mais embaixo ele vai dizer, meu Pai. Por 2 vezes ele vai falar, meu Pai. Quem fazia este tipo de afirmação, teologicamente falando, não existe outra pessoa, foi exatamente Jesus. O primeiro judeu a ressignificar Deus, eu já falei isso aqui antes, creio eu, e ele não vai chamar Deus dos exércitos, Deus criador do céu e da terra, do universo. Ele não vai fazer isso. Toda oração judaica, ela começava, como até hoje, dizendo Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam, em hebraico ou aramaico. Em português, bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do universo. E Jesus, quando pedem para que ele ensine como orar, o que ele diz? Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 13. Pai nosso que estás no céu. Lembrando que no Sermão do Monte, dos 111 versículos do Sermão do Monte, por 16 vezes, Jesus chama Deus de Pai. Ele ressignifica Deus. Então ele tira Deus lá de cima e ele traz Deus para dentro de casa, transformando Deus em um membro da família. E lembrando que a fala que eu fiz agora é em hebraico. O aramaico ele é similar, mas ele não é o hebraico. Os judeus do tempo de Jesus, da Palestina do século I, na sua totalidade normal, eles falavam mais inclusive o aramaico, mas em Jerusalém, principalmente no Templo de Salomão, nos estudos teológicos, basicamente os estudos eles eram em hebraico. Continuemos então, capítulo 6, item 5. O Espírito Verdade continua a dizer: estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro. Então ele está se colocando, dizendo que está tocado pelas nossas fraquezas
E aí eu disse isso porque não tem referência exatamente a quem ele seria, mas é uma fala importante dele. Mais abaixo, uma outra fala do Espírito Verdade, que esta a maioria de nós espíritas conhece. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Pulamos então da mensagem 5, do item 5 do capítulo 6 para o item 6. De novo, mensagem do Espírito Verdade. Ele vai dizer: eu, o divino jardineiro. Então ele está se colocando, ele está dizendo que ele é o divino jardineiro. Se lembrem que antes ele falou: eu liguei em feixes o bem esparso pela humanidade. Aqui ele vai se colocar como o semeador, como aquele que planta, divino jardineiro. De novo ele vai falar: reino de nosso Pai. De novo ele trazendo a imagem de Deus enquanto Pai. Mais em abaixo ele vai dizer: em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Lembrando que essa parte, em verdade vos digo, Jesus vai repetir isso diversas vezes no Novo Testamento, nas suas falas. Em verdade vos digo, que na verdade quer dizer amém, amém. Em verdade quer dizer amém. Então, por várias vezes ele diz: em verdade vos digo. Mais à frente, ele vai fazer uma outra colocação muito interessante. Estou convosco e meu apóstolo vos ensina. Essa é uma informação interessante. Também ele está dizendo que ele está conosco, que o apóstolo dele nos ensina. Então ele está se referindo a Allan Kardec. Ou seja, ele está dizendo que Allan Kardec é um apóstolo. E a única pessoa que dizia que tinha apóstolos foi Jesus. Nenhuma outra pessoa disse que tinha apóstolos. Vamos então agora para o item 7 do capítulo 6. Ele vai dizer: eu sou o grande médico das almas. E essa passagem ela pode passar despercebida para a maioria das pessoas, mas é algo muito interessante. Porque eu sou é algo que Jesus vai repetidas vezes, talvez eu até faça um vídeo sobre isso, no Evangelho segundo João. É no Evangelho segundo João que Jesus vai falar repetidas vezes. Então ele vai dizer, vamos ver, eu sou, quando ele está falando com a mulher samaritana no poço de Jacó, está lá no Evangelho segundo João capítulo 4, versículos 1 a 26, eu sou eu que falo contigo. Ele diz, eu sou. Lembrando que essa fala eu sou, o que isso quer dizer? Aí a gente vai lá, eu até anotei aqui, para o livro de Êxodos capítulo 3, versículo 14. No livro de Êxodos, capítulo 3, versículo 14, é Deus se apresentando para Moisés. E Moisés, lá na sarça ardente, quando Moisés ainda é um pastor, ainda não começou todo aquele movimento dele retirar o povo judeu do Egito, do cativeiro, quando tem as 10 pragas e tudo mais. E Moisés pergunta, e se me perguntarem quem me enviou, o que eu digo? Ele diz, eu sou. Então, quando alguém faz esse tipo de afirmação, ele está se colocando em uma posição divina. Então, Jesus vai dizer, eu sou. Aí, no caso da mulher samaritana, no poço de Jacó, ele está falando que ele é o Messias. Mas mais à frente, ele vai dizer, eu sou o pão da vida. Ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vai dizer, eu sou o bom pastor. Peraí, vamos por parte, né? Melhor assim. Ele vai dizer assim, eu anotei aqui. Isso. No capítulo 4, versículo 26, ele vai dizer sobre a mulher samaritana, do poço de Jacó, eu sou. Mais à frente, ele vai dizer que ele é o pão da vida. Por 2 vezes ele vai fazer essa afirmação. Várias vezes isso vai ocorrer, dele fazer 2 vezes a mesma afirmação. Sempre no Evangelho segundo João, no capítulo 6, versículo 35 e no capítulo 6, versículo 48. No capítulo 8, versículo 12, ele vai dizer, eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, versículos 11 e 14, ele vai dizer, eu sou o bom pastor. No capítulo 11, versículo 25, ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14, versículo 6, ele vai falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 1, versículos 1 e versículo 5, ele vai dizer, eu sou, dessa vez ele vai dizer, eu sou oliveira. Agora eu já até me esqueci o que ele fala. Capítulo 15, versículo 1, se eu não me engano, ele vai dizer, eu sou oliveira. Vamos ver aqui juntos? Eu sou a videira, não é oliveira. Eu sou a videira verdadeira. Então vamos ver que várias vezes, vamos ver se eu não me esqueci de nenhum item aqui.
Não me esqueci de nenhum item. Ah, sim, no capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. É o último que eu anotei aqui. Então vamos ver que esse eu sou, por diversas vezes, ele vai fazer essa colocação. E aqui, no item 7, de novo, eu sou. Finalmente, então, ainda no item 7, ele vai terminar dizendo: Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Vejam que mais uma vez, ele vai fazer menção exatamente ao Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, que nós falamos há pouco. E ele termina com mais uma fala importante, não se referindo a ele, mas uma fala importante, por isso que nós fazemos questão de deixar aqui registrado. Deus dirige aos vossos corações o apelo supremo através do Espiritismo. Escutai-o. Então vamos ver então que nesse capítulo 6, por diversas vezes, o Espírito da Verdade ele está se colocando numa posição muito especial perante a história da humanidade, e ele vai fazer diversas colocações. Na verdade, ele está fazendo isso, né? Eu disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Eu sou o divino jardineiro. Então vamos ver que várias vezes ele vai estar fazendo, sim, esse tipo de afirmativa a respeito dele mesmo. Daqui então vamos para a Revista Espírita de 1864, edição de dezembro de 1864. Lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo foi lançado em 1863. E na Revista Espírita da edição de dezembro de 1864, existe uma outra comunicação do Espírito Verdade a propósito do Evangelho segundo o Espiritismo, que havia sido lançado. Vamos ver a mensagem do Espírito Verdade, vamos ver o que ele nos diz. Um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Lembrando que foi escrito no século XIX. E olhem o que ele diz agora. Há 18 séculos vim, por ordem de meu Pai, trazer a verdade de Deus aos homens de vontade. Esta palavra foi esquecida pela maioria, e a incredulidade e o materialismo vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Então, de novo, como ele fala no Evangelho segundo o Espiritismo, eu sou o divino jardineiro, na proposta daquele que semeia, aqui de novo, ele vai falar o bom grão que eu tinha germinado. E ele fala outra coisa. Há 18 séculos vim por ordem de meu Pai. Então vejam que antes ele falou que ele já havia encarnado na Terra, ele estava entre os judeus, e já sabemos uma outra questão aqui, que foi 18 séculos. Ele está se referindo então ao século I da nossa era, como está escrito aqui, visto que a Revista Espírita é do século XIX. Então, e por várias vezes ele vai se colocar, sim, são fatos. Ele vai se colocar como se ele seja realmente alguém que está repetindo palavras que Jesus repetiu. São questões delicadas. E eu sei que tanto a palestra sobre o corpo de Jesus, sobre o irmão de Jesus, sobre essa, a minha proposta aqui, queridos, não é levantar tumulto, não é criar polêmica, não, é trazer fatos. Porque muitas vezes nós espíritas, a gente sabe ouvir falar, mas não sabe direito, e tem essas teorias conspiratórias mesmo dentro do espiritismo. Essa é a proposta aqui, é esclarecer. Vamos ver o que está escrito a respeito disso. Visto isso agora, vamos para o livro A Gênese, capítulo 1, versículo 42. Kardec vai dizer: o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Lembrando que o Consolador anunciado está lá no discurso do Adeus, teologicamente falando, o discurso do Adeus, Evangelho segundo João, basicamente capítulos 13 a 17, mas de uma forma mais sucinta do capítulo 14, tanto que o capítulo 14 é conhecido como discurso do Adeus, e do capítulo 15 ao 17 como o segundo discurso do Adeus, mas não vamos adentrar essa questão teológica profunda, porque é desnecessário. Mas no capítulo 14, Jesus está se despedindo dos seus apóstolos, é a última noite de sua vida, que é a Santa Ceia, última ceia, Quinta-feira Santa, comemoração da Páscoa judaica, que é diferente da Páscoa cristã, já falamos isso aqui, e ele vai dizer por 5 vezes, ele vai fazer referência ao Consolador prometido que virá. Então, no capítulo 14, versículos 16 e 17, capítulo 14, versículo 26, versículo 26 e capítulo 16, versículo 7 e versículos 12 a 13, por 5 vezes ele fala sobre o Consolador prometido que virá,
Lembrando que a palavra em grego é paracleto, e que pode ser consolador e também pode ser advogado. Então, Kardec vai falar. O Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. E ele diz uma coisa importante. Ora, como é o Espírito de verdade, guarda essa informação, é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento da regeneração. E mais abaixo ele vem dizer, como é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento da regeneração, a promessa da sua vinda se acha desta forma cumprida, porque de fato é ele o verdadeiro Consolador. Ele quem? O Espiritismo. É o que ele fala em cima. O Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo. Então ele vai dizer, cumpre a promessa de sua vinda, porque de fato é ele o verdadeiro Consolador. Então Kardec vai dizer que o Consolador prometido por Jesus é o Espiritismo. Guarda essa informação. Porque ele vai dizer que qual é o outro Consolador? Muitas pessoas pensam que o Consolador é uma pessoa. Kardec deixa claro aqui, não é uma pessoa, é uma doutrina. É uma doutrina. Kardec está dizendo que o Espiritismo ele cumpre as promessas de Jesus enquanto sendo o Consolador prometido por Jesus. Mais à frente vamos ver no capítulo 17, deixa eu ver se eu estou aqui, capítulo 17 tem 39. Kardec de novo vai falar sobre essa questão sobre o Consolador prometido. Pedirei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador. Jesus claramente indica que este Consolador não seria ele, pois do contrário ele dissera, voltarei a completar o que vos tenho ensinado. Então ele fala que não, o Consolador prometido não é Jesus. Mais à frente ele vai dizer, compreendemo-la, porém, muito bem com a referência a uma doutrina, a qual, com efeito, quando a tenhamos assimilado, poderá estar eternamente conosco. O Consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador há de ser o Espírito de verdade. Então, tanto no capítulo 1, versículo 42, quanto capítulo 1, item 42, quanto capítulo 17, item 39 da Gênese, Kardec vai dizer que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Então, não é uma personificação, é uma doutrina. E agora, daqui, a gente volta para o Evangelho segundo o Espiritismo, de novo, por isso que eu falei para vocês anotarem. Capítulo 1, versículo 7. Olhem o que está escrito aqui. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, versículo 7. Sobre o Espiritismo. O Espiritismo, e mais abaixo, vem cumprir na época predita o que o Cristo anunciou e preparar o conhecimento das coisas futuras. Ele vai falar sobre o Espiritismo. Ele é, portanto, obra do Cristo. E olhem o que ele vai dizer agora. Que o preside. O Espiritismo é obra do Cristo que o preside. Assim como preside ao que igualmente anunciou a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Lembraram do que eu falei há pouco? Livro A Gênese, capítulo 1, versículo 42. É o Espírito de verdade que preside ao grande movimento da regeneração. Então aqui na Gênese ele está dizendo que é o Espírito de verdade. E aqui Kardec vai dizer que quem preside ao grande movimento da regeneração é Jesus. Vejam de novo, a nossa proposta aqui é fazer o estudo e dizer efetivamente o que nós temos, né? Em vez de ficar disse-me-disse, teorias conspiratórias, vamos ver o que temos na doutrina espírita. Como eu sempre digo, a doutrina espírita não é feita de achismos, é feita de estudo, né? Precisamos estudar. Então, para terminar, vamos então para a Revista Espírita de 1868, edição de fevereiro de 1868, em que vai ser dito, o título é Os Messias do Espiritismo, e é uma mensagem de Lacordaire. E é Lacordaire que diz: eis porque uma multidão de espíritos de todas as ordens, sob a direção do Espírito de verdade, veio a todas as partes do mundo e a todos os povos. Então, de novo, Lacordaire está dizendo que o Espírito de verdade é uma pessoa. Vamos ver então, queridos, que não são vários espíritos. Eu estou falando de fatos, né? De estudo. E eu entendo que talvez as pessoas, por mais que a gente mostre, a despeito de, como eu falo muitas vezes, contra o fato no argumento, eles vão buscar outras questões. Mas eu estou trazendo aqui
uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, sete obras espíritas, falando sobre todas as questões do Espírito Verdade. Bem, alguns dizem que seria João Batista. Primeiro, que João Batista não tinha apóstolo. Segundo, que João Batista jamais disse, e disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. João Batista jamais se colocou como um ser acima dos outros, como eu sou divino jardineiro. João Batista jamais se utilizou dizendo: Vim por ordem de meu pai. João Batista não faz isso. Tá? Então, com todo respeito por aqueles que pensam dessa forma, a pessoa está dizendo coisas que ele falou, que Jesus falou, desculpe, que Jesus falou. Então, não creio que João Batista ele tomaria para si uma fala que seria de Jesus. Então, e aí você pode dizer: não, Jack, você está querendo dizer que o Espírito Verdade é Jesus? Não, eu não estou querendo dizer nada. O que eu estou querendo dizer é que eu trouxe um estudo que, se você ficou na dúvida, ouça de novo a palestra, anote num papel, veja os estudos e fala assim: não, peraí, mas isso aqui realmente, né? Então, eu tenho a minha opinião particular, não vou colocar aqui porque é desnecessário, né? Eu vim aqui para trazer fatos sobre o Espírito Verdade. Então, vamos ver que não são vários espíritos. Fizemos várias colocações aqui de vários espíritos dizendo que o Espírito Verdade é uma pessoa só. Vimos que não pode ser João Batista, porque ele não tomaria para si a fala de Jesus, né? Ele não seria arrogante, prepotente a este ponto. Então, fica aqui as colocações. Já estamos chegando a quase 40 minutos de estudo, e agora sim, terminando, aí agora eu digo assim: se você gostou, divulgue, compartilhe, deixe o seu like, deixe seus comentários. Caso você tenha alguma dúvida, peço perdão, eu não vejo, eu não tenho tempo, realmente minha vida é bastante corrida, mas se você me buscar lá no Instagram eu consigo, porque eu estou diariamente no Instagram por causa das lives. Então, se você mandar mensagem no direct, no Instagram Jack Darsa, eu vou te responder, tá certo? E mais uma vez aqui, agradecer primeiramente ao nosso irmão Eduardo Sabag, que está me dando essa imensa oportunidade de estar aqui com vocês. E, claro, sem dúvida, agradecer a cada um de vocês por estarem aqui, todos nós juntos, aprendendo mais um pouco sobre os estudos, os ensinos do nosso Mestre Jesus e sobre doutrina espírita. E a todos vocês, como não pode deixar de ser, a paz que existe em mim, eu desejo, eu dedico a cada um de vocês muita paz, muita paz.